Aloha! Vamos trabalhar hoje no Espiritismo Descomplicado com os períodos do Espiritismo. Afinal de contas, tudo deve ter um início, um meio e uma finalidade, um objetivo final. E foi mais ou menos isso que Kardec, em dezembro de 1863, numa dissertação intitulada Período de Luta, inserida na Revista Espírita daquele ano, procurou fazer uma análise prévia, atual e posterior em relação à época em que vivia, para contextualizar a proposta da doutrina dos espíritos. Então, Kardec trata nessa dissertação de 6 períodos pelos quais a mensagem espírita e a sua reverberação na sociedade seria entendida. O primeiro dos períodos é o período da curiosidade. Ele está centrado na ideia de que na Europa e na América do Norte estavam ocorrendo fenômenos de natureza física, fenômenos provocados por espíritos e alcançando o cenário existencial ou material daquelas sociedades. Assim, foram muito proeminentes, muito destacados, os fenômenos de tipologia, batidas em objetos nas paredes, e o fenômeno das mesas girantes, que embalou a sociedade parisiense e europeia por volta de 1850. Esses fenômenos chamaram a atenção de muitas pessoas, entre elas o professor Rivail, que chegou a afirmar que não acreditava que as mesas pudessem ter cérebro e nervos e que seria impossível dar-lhes uma conotação inteligente. Depois veio o período filosófico, inaugurado em 1857, precisamente em 18 de abril, com a publicação da primeira obra de Allan Kardec, chamada O Livro dos Espíritos, com 501 questões, depois transformado em nova edição com 1018 ou 1019, porque, na verdade, uma das questões, ao ser numerada, acabou tendo um pulo, acabou não sendo considerada. Esse período filosófico é o que se assenta à base da doutrina dos espíritos, pois concebe os princípios e os fundamentos do espiritismo. Em seguida, veio o período de luta ou de lutas, marcado com a ocorrência em 9 de outubro de 1860 do chamado Auto de Fé de Barcelona, em que, por ordem das autoridades policiais locais, em consonância com as autoridades clericais, ou seja, Estado e Igreja caminhando juntos, de mãos dadas, o bispo de Barcelona organizou uma cerimônia em praça pública para queimar mais de 300 volumes espíritas e espiritualistas, justamente porque o espiritismo e as demais doutrinas espiritualistas da época estavam interpretando questões que eram consideradas pelas igrejas católica e protestante como patrimônio exclusivo dessas correntes religiosas. Esse fenômeno marca todo um conjunto de interposição entre o espiritismo e os pensamentos culturais, filosóficos e religiosos da época. Tanto que Kardec se corresponde com diversos clérigos, justamente fazendo a distinção entre as especialidades da doutrina dos espíritos e as temáticas que eram privilégio das religiões de então. Em seguida, temos o chamado período religioso, onde a ascendência da crença, da religiosidade, é o ponto fundamental. Ou seja, as pessoas se aproximam da corrente de pensamento espírita, aproximam-se da doutrina dos espíritos, porque enxergam nela uma religião.
substituindo as religiões que tiveram em sua formação histórica, cultural, familiar ou social. Em outras palavras, as pessoas saem de suas religiões originárias e adotam o espiritismo como uma religião, ao invés de adotar o espiritismo como uma filosofia de vida. Kardec, ainda nesse exercício de prospecção que não pode jamais ser confundido como uma previsão, porque o espiritismo não se presta a realizar previsões históricas, previsões futuras acerca da existência individual ou da existência coletiva, Kardec apresenta como quinto período o intermediário. É o único que não tem uma identidade, uma identificação específica. Kardec esperava que esse período intermediário fosse bem curto, para conduzir a humanidade de então, da fase de crenças religiosas, da fase da exacerbação da religiosidade, da fase das convicções meramente de fé, de crença, para a transformação da sociedade. Objetivo, aliás, finalístico da doutrina dos espíritos: transformar o homem e, a partir disso, transformar a sociedade pela influência individual de cada pessoa em relação aos contextos onde esteja inserido. Esse período finalístico, o sexto, Kardec chama de período de regeneração social, que coincide com uma das gradações dos mundos que está explicitada em O Livro dos Espíritos. Vamos a elas, que são 5. Mundos primitivos, mundos de prova e expiação, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos celestes. Felizes ou ditosos, celestes ou divinos. Veja que o terceiro estágio, o mundo de regeneração social, o estágio de regeneração social dos mundos habitados, é praticamente coincidente com o período da regeneração social apontado por Kardec nessa dissertação da Revista Espírita. Kardec, nesta mesma crônica, faz também uma previsão de natureza histórica, ou uma projeção da natureza histórica temporal. Era a ideia pessoal dele, com base em tudo que vinha acontecendo, que o espiritismo se tornasse crença social, se tornasse objeto de cultura, de entendimento de todos, e que, portanto, no início do século XX, nas primeiras décadas do século XX, Kardec acreditava que esse período de regeneração social já estivesse estabelecido. Isso não ocorreu. E não ocorreu por fatos muito marcantes. No início do século XX, tivemos 2 grandes guerras mundiais que foram responsáveis por grandes atrocidades e por retardar, por cerca de 2 séculos, esse processo progressivo ou de evolução das sociedades. Portanto, hoje ainda engatinhamos, ainda estagiamos na necessidade de superar as ideias meramente religiosas para tornar realmente a doutrina dos espíritos ampla, universal, progressiva, laica, pluralista e alcançar um número maior de consciências e corações. Essa é a nossa tarefa. Shalom.